Boa tarde. Hoje eu vim compartilhar com vocês uma ideia, e a ideia central, de que o verdadeiro ato revolucionário é educar para a alteridade. Essa parece ser uma afirmativa simples, mas não é absolutamente simplória como nós podemos imaginar. E para isso a gente vai conversar um pouco sobre alguns exemplos bastante contemporâneos. Talvez um dos maiores problemas da contemporaneidade seja o problema do fluxo migratório. Nós temos hoje um fluxo migratório que ultrapassa os 7, 8 milhões de pessoas refugiados de guerras, de conflitos internacionais, de problemas étnicos em vários lugares do mundo. E um exemplo que eu trouxe para nós conversarmos é, sem dúvidas, o exemplo das grandes nações europeias que têm assolado boa parte do mundo. A Alemanha recebeu nos últimos tempos, no seu sistema educacional, 250 mil refugiados. Naturalmente, nenhuma nação do mundo está preparada para lidar com o que nós chamamos efetivamente de estrangeiro. O estrangeiro demanda de todos nós um exercício contínuo sobre a alteridade. Não há dúvida de que o problema migratório encontra-se presente em toda a humanidade, desde países como a Jordânia, que não tem água para lidar com todos os imigrantes que recebe, até um país que tem um alto grau de desenvolvimento tecnológico e econômico, como a Alemanha. Para vocês terem uma ideia, esses 250 mil novos estudantes nas escolas alemãs que não falam a língua alemã, demandaria 20 mil novos professores. Nem as universidades alemãs teriam condição, nesse exato momento, de formar professores suficientes para dar conta dessa quantidade de novos estudantes com idiomas completamente diferentes. Numa sala de aula comum na Alemanha hoje, é capaz de nós termos 7 países diferentes dentro da mesma sala, com até 14 idiomas diferentes. Você imagina o que é educar num sistema onde a língua já não é mais possível de ser o principal elemento construtor da educação. Todos nós estamos acostumados a pensar que a primeira forma e o primeiro ato de educar é o reconhecimento da linguagem. Se nós não reconhecemos pela linguagem, teremos uma grande dificuldade nesse sentido. Então, essa questão tem demandado para os professores alemães, do Estado alemão, uma grande necessidade de repensar o que é a alteridade. E para isso a gente vai ter que conversar sobre por que a verdadeira revolução é o ato de educação pela alteridade. Uma pesquisa encomendada pelo parlamento alemão mostra para nós que do ano passado para cá, mais de 1.400 casos ocorreram de antissemitismo na Alemanha e provam que a palavra judeu voltou a ser um xingamento nas escolas alemãs. Mesmo naquelas escolas onde não há nenhum judeu e mesmo naquelas escolas onde não há nenhum imigrante. Essa é uma questão chave, uma questão central da contemporaneidade. Nós precisamos educar para a alteridade. A alteridade é o reconhecimento total do outro. Especificamente quando nós não acreditamos mais no outro, quando deixamos de pensar que o outro pode nos reconhecer, deixamos de nos responsabilizar pelo outro. Eu vou contar um exemplo para vocês que ocorreu em 1943, num território ocupado pela Alemanha. Mais precisamente num lugar na Polônia, na Cracóvia, chamado Auschwitz. Eu tive a oportunidade, em 2014, de entrevistar um sobrevivente, por volta de 92 anos mais ou menos, que tinha passado pelo campo de extermínio de Auschwitz I. Ele veio de Salônica, na Grécia. A família inteira dele foi assassinada. No trem, no comboio que saía de Salônica até Auschwitz, era o maior trajeto dos campos de extermínio, durava 8 dias dentro do trem. Ele encontrou uma antiga paquera, uma moça jovem, muito bonita, e paquerava na adolescência, no colégio, e eles fizeram um pacto naquele trem. E esse pacto foi que se eles saíssem vivos, eles iriam se casar. Se eles voltassem a se encontrar depois daquele trem, eles iriam, de fato, conceder o matrimônio e iriam formar uma família. Eles se separam durante a guerra, ela vai para o campo feminino, ele fica em Auschwitz I, e ela vai para o processo de esterilização, feita pelo médico alemão Josef Mengele. Era uma característica desse campo de extermínio em específico. No dia em que os médicos acordam e levam ela de manhã para a sala de esterilização, soa o alarme de bomba e de ataque a Auschwitz.
e a esterilização é cancelada. Havia uma tradição da equipe médica de Auschwitz que todas as vezes que a esterilização era feita, algum médico judeu deveria participar. Essa talvez tenha sido um dos maiores complicadores em relação à alteridade do próprio fascismo. Ele fez a vítima ser algoz dela mesma, né? E essa questão é a negação total do princípio de educação e de reconhecimento do outro. Então, no dia seguinte, esse médico judeu que iria participar da esterilização dela, acorda mais cedo, a pega pelo braço, a leva na maca para o centro cirúrgico e faz a esterilização, sem nenhum outro médico nazista por perto. Quando Mengele passa no pavilhão, ela já estava esterilizada. O tempo passa, a guerra acaba, ela sobrevive, ele também sobrevive, e no campo de refugiados eles se encontram. Quando eles se encontram, enfim, decidem se casar, se casam ainda no campo de refugiados e fazem a migração para o Estado de Israel. Quando chegam em Israel, vão morar na Galileia e decidem criar um kibbutz. E com muita pobreza naquele momento, em 1948, o kibbutz que eles criam não tem banheiro. Eles tinham que ir sempre a um banheiro de uma casa vizinha para poder fazer as necessidades, tomar banho, etc. E ela chega para ele e diz: meu amor, eu não vou mais àquele kibbutz, não vou mais naquele banheiro. Ele diz: por quê? Porque toda vez que eu volto de lá, minha barriga dói muito. Ele diz: que coisa estranha, ela está indo ao banheiro, por que a barriga está doendo toda vez que volta? E com o passar do tempo, ela descobre que está grávida. E aí começa o grande problema. Como é que ela pode estar grávida se ela foi esterilizada em 1943 por um médico? E ela recorda, dizendo que na hora da esterilização, antes de começar o procedimento, ela olha para ele e diz: você também é judeu, por que você está fazendo isso? Eu amaldiçoo até a tua última geração por você tirar de mim a condição de ser mãe. E ele, calado, continua o procedimento. Depois ela descobre, quando já atenta para que está grávida, de que ele não tinha feito a esterilização, que ele tinha aberto, mas não tinha feito absolutamente nada, e que o médico tinha sido assassinado 10 dias depois, porque ele fez o mesmo procedimento em 300 mulheres. Essa é a questão fundamental que nós temos a atentar para quando pensamos de que reconhecer o outro não é só aceitá-lo, é ser responsável por ele. E esse é o princípio revolucionário da educação. Se nós não somos capazes de nos tornar responsáveis pelo outro, não adianta apenas reconhecê-lo. O simples reconhecimento não nos torna capaz de ser responsáveis a ponto de sentir a dor do outro, capaz de arriscar a nossa própria vida por ele, como foi o caso desse médico. E o mesmo ocorre hoje quando você coloca 250 mil crianças numa escola que fala um idioma que menos de 250 milhões de pessoas no mundo falam. O grande problema dessas crianças não está especificamente em aprender alemão. Elas aprendem até com uma certa facilidade e até falam muito bem rápido. A necessidade faz com que elas aprendam isso. O grande problema está em elas se sentirem reconhecidas e aceitas numa cultura extremamente diferenciada. Vejam o que os alemães têm feito nesse exato momento com uma educação de base majoritariamente tecnicista. A educação alemã está dividida em 3 grandes escolas. Primeiro, chamado ginásio alemão. Depois o Realschule e depois o Hauptschule. São 3 tipos de escola. As crianças na Alemanha são separadas aos 11 anos de idade por aptidão e notas. Aos 11 anos você já sabe quem vai frequentar a universidade e quem não vai frequentar a universidade. Essa é uma tarefa duríssima. Você imagina aos 11 anos dizer aqueles que são capazes de ir ao ensino superior e aqueles que não são, que vão ser divididos em 2 tipos de ensino técnico. O ensino técnico formal, comum, de uma profissão técnica, e um ensino técnico financiado por empresas que vão guiar a sua vida, que vão notificar se você está indo bem na escola, se você está cumprindo o papel, etc., etc. Aos 11 anos. As crianças que estão no ensino técnico e os adolescentes que vão para o ensino técnico, eles podem optar depois, no futuro, de voltar para o ensino universitário, mas vão ter que estudar 5 anos a mais por isso. Numa sociedade onde o tempo é fundamental, numa sociedade onde o tempo rege a vida das pessoas, os ingleses até podem ter inventado o relógio, mas quem botou pilha foram os alemães, né? Nenhuma sociedade gosta tanto do tempo
nenhuma sociedade respeita tanto o tempo como os alemães, fazer da sua juventude literalmente não ter acesso ao ensino superior por escolhas tão pequenas é uma questão de desrespeito ao tempo fundamental. É uma contradição, um grande paradoxo. Esse modelo educacional alemão é sempre valorizado pelo mundo inteiro porque diminui largamente a evasão. É o país da União Europeia, membro da União Europeia, com o terceiro menor índice de evasão escolar. Chega a menos de 11%. Isso seria uma grande verdade? Isso seria possível de ser feito num país como o nosso? Está provado que um próprio vizinho da Alemanha, a Polônia, que tem um sistema universal, onde as crianças só são separadas aos 16 anos, tem um índice de evasão escolar que chega à metade do da Alemanha. Isso significa que esse modelo educacional é uma cultura política de uma determinada sociedade. Serve para os alemães, mas possivelmente não serve para todo o mundo. Uma outra questão fundamental que nós temos que ter clareza quando falamos plenamente da ideia de educação para a alteridade é que nós não precisamos fazer esse estrangeiro se sentir culpado por ser estrangeiro. E quando eu falo estrangeiro, eu não estou falando para vocês que o estrangeiro é simplesmente um haitiano, um boliviano ou um paraguaio que veio estudar numa escola pública brasileira, não é? Eu falo que o estrangeiro está todo dia na sala de aula quando nós encontramos algo que é diferente daquilo que nós chamamos de comum, de padrão. Um exemplo também, eu me volto a uma escola alemã em 1938, quando uma pequena menina, por volta de 10 anos de idade, frequentava uma escola comum geral na Alemanha, antes da proibição de judeus frequentarem escolas na Alemanha, e ela chega em casa chorando muito. Rasga a estrela de Davi, que tornou-se obrigatória por conta do Estado fascista alemão, e diz à mãe que tem um grande ódio na vida, o ódio de ter nascido judia. E essa é uma questão fundamental para nós. Aquele que perpetra o ódio é capaz de fazer o estrangeiro, nesse caso essa garota judia numa escola, não sentir raiva do agressor. Ela sente raiva da sua condição. Ela sente raiva de ser o que é, de existir da forma que é. E esse talvez seja o maior ato contraditório da alteridade. Fazer a vítima se transformar numa vítima dela mesma. Especificamente, ela não consegue produzir raiva daquele que emite o ódio, mas ela passa a sentir raiva da condição que ela possui de existir. Por isso é fundamental que o ato de educação não seja somente um ato de reconhecimento, mas seja, acima de tudo, um ato de responsabilização. Quando o outro sofre o preconceito, quando o outro sofre a dor precisa ser universal. O que faz com que o mundo continue tendo grandes problemas em relação à alteridade e que esses problemas sejam um eterno passado que não passa, é efetivamente a nossa incapacidade de reconhecer o outro. Se nós não fizermos isso, seremos incapazes de revolucionar o mundo. E a educação é, por excelência, um projeto coletivo. E se é um projeto coletivo, ela só se dá no exercício da alteridade. Não é possível fazer de outra forma. E para isso eu trouxe para vocês uma coisa que me chamou muito a atenção há 2 meses atrás. Eu estava em São Paulo, numa livraria, e decidi comprar novamente um autor brasileiro que eu gosto demais, chamado Guimarães Rosa. E Guimarães Rosa, todo mundo fala, ele escreveu coisas lindas, maravilhosas, de um português próprio, difícil. A gente tem 2 línguas portuguesas, a tradicional e a inventada por Guimarães Rosa. E ele escreveu um livro chamado Manuelzão e Miguelim, um livro muito significativo sobre a história de um menino chamado Miguelim, que num determinado aspecto da vida, da infância, recebe um par de óculos. E esse par de óculos muda completamente a vida de Miguelim, porque faz com que ele perca completamente a inocência de ver o mundo como ele via quando era criança e quando via o mundo com essa ingenuidade. Da mesma forma que aquela mulher lá de Salônica, na Grécia, não foi capaz de olhar para aquele que era igual ao seu e dizer, naquele momento você é o fascista, naquele momento você estava me esterilizando, eu te odeio por isso. Naquele momento ela tirou a ingenuidade de acreditar nas pessoas, ela perdeu a fé nelas. O mesmo ocorre com essa criança do conto de Guimarães Rosa. Nós precisamos efetivamente daquilo que Miguelim tem quando não ainda possui o par de óculos. A inocência, a forma de ver o mundo com uma certa ingenuidade,
Ao mesmo tempo, ele possui um irmão que para ele se posiciona como um alter ego, dito, que consegue ser a grande maturidade, aquele que consegue, de fato, dizer a ele as coisas que ele não queria ouvir. Ele sempre diz, eu não quero crescer, eu quero continuar sendo criança. Adultos falam coisas muito duras e têm ações muito dolorosas e perversas. Eu quero continuar sendo ingênuo como uma criança. E eles estão de mudança de uma cidade do interior de Minas para outra, e a mãe dele está na janela da porta da casa e olha, avista uma montanha e fala, eu não gosto dessa montanha, eu não consigo saber o que tem atrás dela, o que está atrás dela esconde de mim um mundo que eu não sou capaz de ver, que eu não consigo ver. E essa metáfora usada por Guimarães Rosa é muito praticada quando eu falo a questão da discussão da alteridade dia a dia, que nós temos que tratar a questão da alteridade, do reconhecimento e do respeito para com o outro como algo de uma luta diária. Não adianta você ficar na janela, olhando a montanha e dizendo que o que está atrás dela está escondido, porque efetivamente ela pode ir até lá. E se chegar até lá, ela pode conseguir descobrir o que tem atrás. O grande problema é que para chegar até lá, você vai ter que passar por um caminho, usando as palavras de Guimarães Rosa, de veredas. Um caminho duro, um caminho difícil. Não é fácil. O reconhecimento do outro não é uma tarefa simples, porque demanda, em primeiro lugar, você tirar de você o egoísmo que é presente em todo mundo. Demanda você se despir de preconceitos. Demanda você reconhecer que o outro nunca será aquilo que você é. Ele só pode ser aquilo que ele quer ser. Demanda você tentar não normatizar o outro como vida, não normatizar o outro como sujeito, não fazer com que o mundo seja a sua vontade de representação. Esse é o grande problema. Nós não nascemos enxergando o mundo, nós aprendemos a enxergar o mundo, nós somos ensinados a enxergar. Tem um determinado conto antigo que dizia que um homem que não tinha a visão e que recorda a visão depois de um determinado tempo, toda vez que ele tocava um objeto, ele primeiro fechava os olhos. Ele fechava os olhos, tocava e disse, então, enfim, isso é um lápis, isso é uma caneta. Né? Ele preferia primeiro fechar os olhos para, mesmo enxergando, depois reconhecer. Isso é a frase clássica de que nós não nascemos aprendendo, nós não nascemos sabendo do mundo, nós somos ensinados efetivamente a ler o mundo. E ler o mundo significa, nesse exato momento, voltar à condição humana de ler os indivíduos. Ou nós voltamos a uma educação para a alteridade, ou estamos fadados a conviver com o fascismo, que é a negação da diferença. Se nós quisermos efetivamente educar e revolucionar, precisamos reconhecer o outro.